Oi gente, olá pessoal, mais uma aula nossa e hoje nós vamos falar sobre a Grécia. Esse conteúdo é uma continuidade da aula da formação da Grécia que nós fizemos anteriormente. Hoje nós vamos falar da evolução, né? A gente estudou o primeiro momento com a invasão dos dórios e a invasão dos dórios provoca uma dispersão, a primeira diáspora grega, a população foi obrigada a se reunir no interior da Grécia e se organizar em comunidades gentílicas. Então, hoje nós vamos falar dessa evolução, do fim da organização das cidades no período arcaico, né? A evolução desse período gentílico até chegar às cidades e as principais cidades-estados da Grécia. Vamos falar de Atenas e vamos falar também de Esparta. Não que a Grécia seja formada apenas por Atenas e Esparta. Nós vamos destacar duas cidades que têm um contexto muito importante para a história. Então, se liga na nossa aula aí. Então, no primeiro momento, vamos falar dessa evolução política de Atenas, né? A gente vai então estudar, por exemplo, várias partes da cidade de Atenas, a sociedade, a economia, política, principalmente. Lembrando que nesse período inicial, né, quando a gente evoluiu esse processo, quando ocorreu esse processo de evolução dos gêneros, das tribos, das polis, nós vamos ter então a organização política em torno de um rei. Então, a gente vai ter em Atenas uma monarquia. Essa monarquia era comandada por um rei conhecido como Basileu. Nesse período, né, a cidade de Atenas também se organizava em torno de um órgão chamado Areópago, formado por 9 arcontes. Formado por alguns arcontes, que é na verdade quem detinha o poder. Então esse poder era concentrado na mão desse grupo de nobreza. Então fazia parte então da nobreza. Então é só para a gente entender que quando a gente fala em política de Atenas, a gente fala da democracia. Mas essa democracia, ela tem um processo de evolução. Então essa evolução política passa pelo período em que Atenas tinha um governo que era a monarquia, o monarca chamado de Basileu, e tinha um controle, né? Mais tarde vai passar a ter um controle na mão de arcontes, né? Que cuidavam da administração, cuidavam dos principais pontos do governo. E mais tarde a gente vai então ter o quê? Uma mudança nessa organização desse arcontado, né? Dessa organização dos arcontes, porque vai ser inserido, né, a fase também em que o processo das decisões vai ser estabelecido em assembleia. Então é essa assembleia que vai evoluir para uma democracia, que também a gente vai discutir em termos de que maneira que é essa democracia ou até que ponto é mesmo uma democracia. Então, para isso, é importante a gente falar da época, então, em que esse processo político foi comandado por legisladores. E aí nós vamos citar dois legisladores importantes nesse período da história de Atenas: Drácon e Solon. Então, aí por volta do ano 600, o ano 500, né, nós vamos ter então a participação no final do ano 600, já no ano de 500 a.C., o governo e a legislação de Drácon e Solon. Para a gente compreender, né, a estrutura política, o importante também é a gente fazer uma observação da sociedade ateniense, para a gente analisar melhor a participação política, né, o desenvolvimento político desse período. A sociedade, então, era formada por eupátridas, depois a gente tem o desenvolvimento também dos demiurgos, nós vamos ter os georgóis, juntamente com os chamados tetas, e nós vamos ter os metecos, que são os estrangeiros e os escravos. E a gente ainda pode colocar aqui as mulheres.
Então, nessa sociedade, nós vamos observar o seguinte ponto. Desde quando a gente estudou o período arcaico, que a gente vai estudar a evolução daquela fase gentílica, do gênus, para as fatrias, para tribos, para as polis, nós vamos ver então que o aparecimento de alguns grupos que vão se caracterizar como os grupos proprietários da terra. Então, os conhecidos como bem-nascidos. Então, os eupátridas constituíam essa classe de bem-nascidos. Com o desenvolvimento econômico de Atenas, que não era tão propagada ao desenvolvimento agrícola, porque as suas terras não eram favoráveis, pedregulho, rochas, serras, montanhas, né? Então, por causa dessas condições do relevo, o desenvolvimento econômico de Atenas vai se dar também por via marítima, né? Através do desenvolvimento também do comércio. Bom, então, obviamente, vamos ter o quê? O desenvolvimento de uma classe social importante, que são os demiurgos. Então, os eupátridas são os bem-nascidos, os donos de terras. Os demiurgos são os grandes comerciantes, né, que se tornaram também elementos importantes por causa da questão econômica. Os gergóis são lavradores, são agricultores, né, são, junto com os tetas, uma classe social excluída. E nós vamos ter os metecos, que são os estrangeiros. E nós vamos ter também os escravos, né? Escravos que, na maioria das vezes, são escravos por dívida ou escravos que vão ser conquistados em guerras que a cidade de Atenas se envolveu com outros povos. E, por fim, né, nós vamos ter também a classe das mulheres, que vai ser constituída uma classe totalmente marginalizada, né? Sem espaço até mesmo para poder se estabelecer dentro da própria casa, porque em determinados momentos de reuniões e encontro, a mulher tinha que se estabelecer em um ponto da casa conhecido como gineceu e aguardar a autorização do marido. Então, essas mulheres da cidade de Atenas se constituíam das classes mais baixas dessa organização social. Bom, já que a gente analisou a questão da organização social, os eupátridas inicialmente, então, constituíam os elementos donos de terra, os bem-nascidos, né, passaram a se transformar nos donos do poder político, envolvia então, participavam dessa organização, né, desse processo político anterior, onde havia monarquia, depois os arcontes, que eram eleitos, houve variação na forma que eles eram eleitos, de 10 em 10 anos, de 1 em 1 ano, mas isso é importante só para a gente lembrar que inicialmente só eles tinham o quê? O poder e a participação política, e essa mudança vai acontecer quando surgem novas classes sociais, por exemplo, a dos demiurgos. Drácon foi um legislador que representou genuinamente os interesses dos eupátridas. Por quê? Porque ele também era, né, ligado aos eupátridas, era da família dos eupátridas, os bem-nascidos, os donos de terra. Nessa época, a gente vai ter então a constituição das leis escritas, né, para o quê? Deixar bem específico cada lei, né, cada necessidade de lei. Então, Drácon ficou conhecido como um legislador severo, um legislador muito duro, cruel, porque suas leis foram muito duras, né? Favorecendo então os interesses dos eupátridas. Uma das leis importantes, né, do governo e da legislação de Drácon foi a lei que estabeleceu a escravidão por dívida, né? Nesse período, a gente tem, por exemplo, um grupo que vai estar, né, vamos dizer assim, no fio, né? Porque os demiurgos eram comerciantes e a escravidão por dívida era algo que podia o quê? Né, levá-los a alguma condição de escravidão. Então, o fortalecimento econômico deles levam eles também a ter o quê? A exigir mudanças nessa organização política. E a gente vai então ter a eleição de um outro legislador, que é o Solo, e esse está ligado aos comerciantes. Então, esse legislador vai fazer algumas mudanças que vai então facilitar e privilegiar também a ascensão e a participação mais constante e eficiente dos demiurgos. Então, Solo é conhecido como um legislador, atuou aí por volta do ano 594 a.C., né? No seu processo de legislação, a gente tem algumas leis importantes, como o fim da escravidão por dívida, e também a organização, né, com participação de mais elementos da classe dos eupátridas. Por quê? Porque Abulé, né, que era o conselho, passou então a ter 400 integrantes, 400 membros,
que poderiam ser integrados por eupatos, que poderiam ser integrados por demiurgos, desde que eles conseguissem, né, entrar por um sistema de sorteio. Então isso vai favorecer o desenvolvimento também dos demiurgos junto com os eupatas no desenvolvimento político. Então a gente já vai ver uma transformação. Quer dizer, anteriormente a gente tinha o controle e o domínio da nobreza, né? A gente vai ter o Drácon com as leis severas, como por exemplo a lei da escravidão por dívida, mas o Solon vai então o quê? Vai ajeitar, né? Vai organizar esse processo político, ampliando agora um pouco mais a participação e a integração dos demiurgos dentro dessa organização que vai ser a mulher, né, que vai ser composta por 400 membros e que vai então o quê? Dar organização política à cidade de Atenas com a participação maior dos demiurgos. Essa organização estabelecida por Solon, ela só vai sofrer mais tarde quando a gente vai ter no meio dessas disputas entre vários grupos, nobreza, porque os poderes aumentam, as disputas e os interesses políticos também aumentam. A gente vai ter uma grande revolta popular, nós vamos ter um momento importante da história de Atenas, onde essa revolta popular, ela dá um golpe, institui um governo fazendo o quê? Uma mudança, uma alteração nesse sistema implantado por Solon, dando uma repaginação nessa organização da sociedade, ampliando alguns direitos a alguns grupos menos favorecidos. Então, durante esse período, esse golpe, esse governo é chamado de tirania. Então, a gente vai ter alguns governos desse período da tirania. O mais importante desse período é chamado Pisístrato, foi ele que comandou esse golpe, foi Pisístrato que conseguiu obter o poder através desse golpe, uma revolta popular apoiada por grupos de várias classes sociais mais baixas. Então Pisístrato estabelece um novo governo na cidade de Atenas. Esse governo então é conhecido como tirania. Esse governo também vai estabelecer algumas transformações. Então, nessa sequência eu vou mostrar aqui para vocês alguns aspectos do governo de Pisístrato. Esse governo conhecido como tirania. Pisístrato então vai estabelecer o seu governo em Atenas, vai fazer algumas mudanças. Essas mudanças vão ser relacionadas a grupos mais baixos, por exemplo, distribuição de terra, ampliação do comércio, algumas dessas medidas adotadas por Pisístrato, a gente vai perceber que elas não são para a nossa observação de hoje, social. Ele teve, então, na sua ação, algo que foi mais do que abrangente a grupos que não tinham participação nessa forma de organização social que a gente viu. Por quê? Porque quando ele distribui terra, ele dá acesso à terra a grupos que não tinham terra, né? Como, por exemplo, betecos, gergóis, tetas, né? Ampliando, só que aquela questão, né? Esse é um choque, porque se você distribui terra, você vai mexer na estrutura de quem é, né, o único, aquele que pode, que controla a terra desde tempos mais remotos. Então, é uma ameaça a uma organização social antiga. A ampliação do comércio, a participação dos artesãos também no comércio. Isso também vai entrar em choque com outro domínio de outra sociedade, que é a dos demiurgos, que é a dos comerciantes. Beleza? Bom, esse governo e esses governos que vieram posteriormente, eles não conseguem se fortalecer e se manter. Então, esse governo, a tirania, ele vai ser derrubado, né? Depois que Pisístrato governou, o filho dele governou, não teve as mesmas habilidades políticas e a tirania vai ser derrubada e novamente essa sociedade dominada por eupatas e demiurgos se reestabelece. Então, após o fim da tirania, nós vamos destacar dois governos muito importantes na cidade de Atenas. O governo de Clístenes Esse governo de Clístenes, ele está relacionado à fase de recuperação e de retomada do poder por parte dessas classes
que tem mais condição econômica. Clístenes é um representante desses grupos, né? O governo dele vai ser marcado por uma reforma na Assembleia, na organização da Assembleia Ateniense, onde ele vai então ampliar a participação, dividindo Atenas em demos. Daí a palavra também democracia. Então, ele pegou a cidade de Atenas, ele repartiu essa cidade de Atenas, e nesse processo de repartir não seria mais do que um sorteio, mais uma escolha. Então, cada parte da cidade de Atenas ia poder indicar um integrante para a participação da Assembleia, que foi ampliada para 500, o Conselho dos 500. Então, agora sem o quê? Sem sorteio, mas por indicação, em que cada parte de Atenas, dividida em pedaços, chamado de demos, ia ter o seu representante, ou seja, essa seria uma ideia de que agora a população de Atenas estaria representada em todas as partes dentro desta Assembleia. Mas a gente vai fazer aquela ressalva também. Isso então, por causa do uso da palavra demos, da indicação de um participante de cada parte dessa divisão do demos, não significa que isso realmente tenha sido o quê? Uma democracia, porque isso não foi ampliado para as classes mais baixas. Continuava todo o processo na mão de quem era considerado cidadão. E quem não era considerado cidadão? A mulher, os escravos, os estrangeiros, e eles não tinham participação nesse sistema, mesmo que ele tenha sido ampliado, mesmo que ele tenha sido reformado. Então a gente vai chamar isso de uma o quê? Democracia excluísta. Então nós podemos dizer que é uma democracia excluísta. Não deixa de ser um grande exemplo de evolução política, né? Que vai, lógico, né, influenciar outras gerações e outros momentos. Outra coisa importante do governo de Clístenes, como ele já tinha vivido a época em que o poder se esvaiu, né? O poder saiu da mão e do controle dessas classes fortes por causa de uma revolta e de um apoio popular. Uma pessoa de um grupo importante com apoio popular foi capaz de dar um golpe, Psisto. Então ele vai também tomar uma medida, adotar uma medida importante, é bom registrar isso aí, chamada ostracismo, para evitar que novamente pudesse aparecer líderes importantes e que viesse a acontecer novos golpes. Então essa medida chamada de ostracismo era uma medida que mandava para fora do país para a cidade de Atenas, né, qualquer um que fosse uma ameaça à estrutura política ou ao governo de Atenas. Então chamava ostracismo, era um exílio por 10 anos. Então, por 10 anos, aquele que fosse considerado subversivo, um líder que pudesse ser uma ameaça, era mandado para o exílio durante 10 anos. Beleza? Então, o exílio por 10 anos. Obviamente, qual era a intenção do Clístenes com essa medida? Que depois de 10 anos essa pessoa não ia ser mais lembrada e não ia ter mais condições de controlar e nem de comandar uma revolta que ameaçasse a estrutura do governo. Então a palavra ostracismo significa esquecimento. Então beleza. Depois de Clístenes nós vamos ter um outro grande legislador, Péricles. Esse período é um período em que a gente também vai estudar posteriormente, porque a gente vai falar sobre a época em que Atenas se torna uma das mais importantes cidades. Então a gente está falando aqui do período de desenvolvimento das cidades, da organização das cidades-estados, e aí a gente vai ter o período clássico, onde a gente também vai ter algumas guerras importantes envolvendo as próprias cidades gregas, envolvendo gregos com países estrangeiros, e um desses momentos importantes tem o governo de Péricles, e a gente vai falar sobre esse governo de Péricles nessa aula posteriormente. Mas adiantando, Péricles é um legislador. E durante o período que Péricles governou, Atenas atingiu o auge econômico. Isso está relacionado às consequências que vieram depois das guerras médicas entre os gregos e os persas, onde a cidade de Atenas vai acumular muita riqueza, vai se tornar uma cidade rica, cheia de obras, cheia de construções. E esse período, além de ser chamado de Era de Péricles, é também chamado de Idade
do Ouro. Então, Péricles também mantém as administrações e as organizações políticas, o desenvolvimento político criado por Clístenes, e vai viver na cidade de Atenas, o período em que a cidade de Atenas tem o seu auge, né, o seu máximo de controle, que o imperialismo ateniense se estendeu por algumas cidades, né, e esse período de maior riqueza da cidade de Atenas também é conhecido como Era de Péricles ou Idade do Ouro. E a gente vai continuar então essa aula em uma sequência. Também a gente vai falar sobre Esparta, sobre a questão política e diferenciar os dois, e depois vamos falar dessas guerras médicas, desse período clássico em que ocorrem essas guerras, e do período helenístico posteriormente. Então, mais uma vez, a gente pede para vocês, não se esqueça de curtir a nossa página, de também pedir para as pessoas curtirem a nossa página, fazer inscrição no nosso canal, porque nós precisamos continuar fazendo as nossas aulas e também promovendo para vocês o conhecimento que vai ajudar vocês no vestibular e no Enem. Qualquer dúvida, vocês vão procurar, vocês mandam mensagem que nós estaremos aqui. Não se esqueça, juntos nós vamos chegar lá, nós vamos vencer.